Boa tarde, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Hoje, pergunta 104. A pergunta 104 ela é bastante ampla e de aplicações maravilhosas. É exatamente o estudo, a aplicação do primeiro mandamento. Então, nós vamos dividir a primeira pergunta sobre os 10 mandamentos, a pergunta 104, em várias partes. Vamos fazer a primeira parte hoje, tá certo? Então, a pergunta 104 é a seguinte: quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Os deveres exigidos no primeiro mandamento são. Então, a resposta ela é ampla, mas nós não vamos ver todos os pontos da resposta. Vamos ver apenas alguns. Os deveres exigidos são conhecer e reconhecer Deus como único verdadeiro Deus e nosso Deus, cultuá-lo e glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele, ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda obediência e submissão do homem todo, ter cuidado de o agradar em tudo, e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa, e andar humildemente com ele. Observe que a resposta é bem ampla. Nós vamos subdividir, como nós falamos, este mandamento. Bom, qual é o primeiro mandamento? Vamos lembrar. Está em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Nós queremos hoje ver apenas a primeira parte, que diz: os deveres exigidos no primeiro mandamento são conhecer e reconhecer Deus como o único verdadeiro Deus e nosso Deus. Pois bem, então, devemos lembrar que o Senhor Jesus nos ensinou a interpretar e aplicar os mandamentos, a palavra de Deus como um todo, de uma forma profunda, não apenas superficialmente. Por exemplo, está escrito: não matarás. Eu, porém, vos digo: aquele que odeia o seu irmão, aquele que maltrata seu irmão. Então ele aplica aquilo que fora ordenado, que aparentemente parece se resumir apenas à literalidade: não matarás, então não tirar a vida de alguém. E Jesus disse que o que Deus quer com esse mandamento é mais profundo. Portanto, o que o Catecismo Maior de Westminster faz é exatamente seguir esse ensino de Jesus, aplicando os mandamentos com mais profundidade para toda a vida humana. Ou seja, eles se aplicam à nossa totalidade. Então vamos ver isso, como Deus quer que apliquemos cada mandamento à totalidade da nossa vida. E o primeiro: não terás outros deuses diante de mim. Então, o que esse mandamento requer de nós? Bom, vamos ver alguns versículos mais para que nós possamos enriquecer, então, a nossa compreensão e a aplicação do texto. Devemos lembrar que Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5 diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Observe, Deus é o único Senhor. Veja o que diz o mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Em 1 Crônicas, capítulo 28, 1 Crônicas 28, versículo 9, diz assim: é o momento em que Davi está dando os últimos ensinamentos a Salomão, que vai herdar o trono. E ele tem um momento que diz assim: tu
meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Veja que o ensino de Davi para Salomão é conhece a Deus. O foco aqui no texto é conhece a Deus. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então observe que a Escritura, e ao longo dela vamos encontrando isso de várias formas, conduz o homem à busca pelo conhecimento de Deus. Ele tem que querer conhecer a Deus. Isso é um dever de todo homem, conhecer a Deus. Para temer a Deus, tem que se conhecer a Deus. Para saber a sua vontade, tem que se conhecer a Deus. E é um dever de todo homem. Então, quando Deus diz assim, não terás outros deuses diante de mim, então, para isso eu preciso saber quem é Deus. Como é que eu vou saber quem é o verdadeiro, quem são falsos deuses, se eu não conhecer o verdadeiro Deus? Então, para saber o que é falso, eu tenho que saber o que é verdadeiro. Você não precisa saber o que é falso para identificar como falso. Você precisa saber o que é verdadeiro para, ao colocar face a face, ao comparar, identificar que todo o restante, que não é, portanto, o verdadeiro, é falso. Então, é preciso conhecer a Deus para poder identificar que Ele é o verdadeiro Deus e os outros são falsos deuses. Então, o que é que Deus requer de nós? Que nós conheçamos a Deus. Conhecer a Deus é o primeiro ponto fundamental. Temos que conhecer a Deus. E veja que Deus se revelou ao homem para isso, né? Quando Deus se revela ao homem para que o homem o conheça. Deus teve todo esse trabalho, vamos dizer assim, de revelar a nós quem Ele é do princípio, desde o princípio da criação até o final da revelação da Escritura. E ainda hoje se dar a conhecer porque Ele fala ao nosso coração pela palavra aplicada pelo Espírito Santo e cumpre toda a sua palavra na história humana. Então, Deus teve todo esse trabalho para que a gente reconheça. Então, desprezar isso é desprezar o próprio Deus. Então, quando o homem não tem interesse de conhecer a Deus, ele está desprezando o próprio Deus. Deus está se revelando, Deus está mostrando quem Ele é, toda a sua glória, santidade, bondade, misericórdia, justiça e assim por diante, seus atributos. E o homem desprezando Deus, ou desprezando o conhecimento de Deus, está desprezando o próprio Deus. Nós vamos encontrar isso, por exemplo, em Isaías capítulo 1, no versículo 3, Isaías capítulo 1, versículo 3, diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ou seja, aquela geração, e outras também, mostravam falta de conhecimento de quem é Deus, de toda a sua santidade, de toda a sua justiça, de todo o seu amor e verdade, e assim por diante. Porque estavam vivendo o tempo inteiro contra o próprio Deus. Então diz assim, meu povo não me conhece. Então o dever de todo homem é conhecer a Deus. E inclusive é para este conhecimento que Deus nos dirige. É para este conhecimento que Deus vai nos apontando, como diz Jeremias, no capítulo 31, versículo 34, diz assim: profetizando a nova aliança que se cumpre em Jesus. Jeremias diz que chegariam dias em que não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor. Ou seja, ninguém chegará a dizer assim, rapaz, te converte, você precisa conhecer a Deus, você precisa conhecer o Deus de Israel. Chegaria um dia em que isso não aconteceria. Por quê? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Então chegaria o dia que chegou em Cristo Jesus, em que o conhecimento de Deus revelado não só estaria em um livro, mas também no coração. Ou seja, aqueles que se achegassem a Deus chegariam pela verdade, que é a palavra de Deus, e essa verdade estaria no coração. Então,
Deus quer que a gente conheça quem Ele é. Bom, então não ter outros deuses é uma ordenança a conheça seu Deus, conheça o Deus vivo e verdadeiro, né? Não despreze o conhecimento de Deus. Em segundo lugar, podemos dizer que significa também reconhecer o Senhor como o único Deus, uma vez que Ele não quer que tenham outros deuses diante dele, é reconhecer Ele é o único Deus, não há outro. Na verdade, o resto é criação do homem. O homem cria muitos deuses. As ideologias que o homem vai criando no decurso de sua história costumam ser religiões em que os deuses são ideias. Por exemplo, nós temos no comunismo, que está muito presente em nossos dias e tem bastante atuado fortemente, ele é uma religião. Qual é a religião? Em que as ideias são suas crenças e os líderes são normalmente seus deuses. E nisso, ou seus profetas, que apontam para seus deuses, que seriam suas ideias maiores, suas ideias mais fundamentais. Então, toda ideologia também tem seus deuses, porque são religiões, são crenças. Então não é só uma questão de uma religião ter uma estátua e isso é uma idolatria. Não é preciso ter uma estátua para ser idolatria. Basta o homem ter ideias que substituam Deus. Toda ideia em que algum personagem ou a própria ideia se torna um instrumento de salvação, de redenção, de felicidade, se tornam ídolos. Então, o que Deus está proibido, não tenha outros deuses. O que você precisa é do Senhor. O seu sustento não vem do Estado, não vem até mesmo de sua capacidade apenas, mas vem do próprio Deus. Por isso a oração dominical que todo mundo conhece. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Você ora a Deus, você não ora ao presidente, você não ora a si mesmo, você ora a Deus. Deus, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso significa que você está reconhecendo que apesar de trabalhar com as mãos, Deus é que dá tanto a força quanto a capacidade, inclusive intelectual, e as portas de emprego abertas, e a saúde e assim por diante, e a recompensa do seu trabalho, que é a manutenção, o salário e assim por diante. Então, reconhecer Deus como o único Deus. Ele é o único, não existe outro. Então, já que ele é o único, veja que em Deuteronômio 6:5 há uma implicação lógica. Já que ele é o único Deus, amarás o seu teu Deus de todo o teu coração. Se houvesse dois deuses, teu coração estaria dividido. Jesus disse, não dá para servir dois senhores, porque ou você vai amar mais um e desprezar do que o outro, ou vai desprezar um e vai amar só o outro. Então não tem como ter dois senhores. Se houvessem dois deuses, o coração estaria dividido. Teria que amar metade para um, metade para outro. Mas só existe um Deus. Aí o que diz Deuteronômio? Portanto, amarás o seu teu Deus de todo o teu coração. Então não dá para dividir com mais ninguém. Então reconheça que Deus é o único Senhor, o único Deus de fato. Reconhecer o Senhor como verdadeiro Deus, ou seja, reconhecer que tudo que ele diz é verdadeiro. Aquilo que as pessoas apresentam como crenças alternativas, como nós falamos, são não só as seitas e heresias que surgem no decurso dos séculos, mas as ideologias variadas, pagãs, que estão presentes no feminismo, estão presentes no cientificismo, estão presentes no ateísmo, estão presentes em tantas outras manifestações, elas não são reais. E reconhecer Deus como o único Deus significa Ele é real, Ele é verdadeiro. A verdade é Ele e procede dele. Então é crer no que Ele diz de fato. O que Ele diz é verdadeiro. E é reconhecer o Senhor como nosso Deus. Aí é um ponto fundamental também. É manter uma relação. Veja, já que não terás outros deuses diante dele, então é necessário se reconhecer Deus como o meu Deus, o nosso Deus. Um Deus que se relaciona pessoalmente. O Deus com o qual nós andamos. O Deus a quem dedicamos nosso amor. Então, isso exige de nós um caminhar com Ele. E observe que tem a ver com o buscar conhecê-lo. Como é que você conhece alguém? Você conhece alguém andando com a pessoa.
Como é que você vai conhecer Deus? Andando com Ele. Orando e meditando na sua palavra, você mantém um relacionamento com Deus. E quanto mais você medita na palavra dele, o Espírito fala ao seu coração e você vai conhecendo quem ele é. Portanto, isso exige de nós um relacionamento com Deus. E veja então quantas aplicações iniciais nós devemos ter sobre este mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, porque tu és Deus, o Senhor da glória, bendito, único e verdadeiro. Nós te agradecemos por tudo. Pedimos que o Senhor nos dê graça para crescermos no conhecimento e no relacionamento, na comunhão contigo. Receba a nossa oração e tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenha um bom restante de dia.